Meus irmãos, bom dia. Meninos e meninas, bom dia. Aqui está o professor Marcelo, convidado da dona Gelzina, que viajou. Ela disse, o professor Marcelo é conhecido da igreja, realmente é conhecido, mas não lembrava bem. Agradecemos a sua presença, viu? Você aceitar o convite. Ele é professor do Mackenzie, é professor do SESI em Vila Matilde, a informação que a dona Gelzina nos deu. E que ele seja bem-vindo e Deus o abençoe. Hoje nós estamos com o nosso horário, meia hora, nossa entrada e nosso horário. Mas o diácono dá uma hora de aula para nós. Há 2 sinais, depois o segundo, 10 minutos depois. Portanto, use todo esse tempo se quiser. Tá? Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder, mais uma vez, lecionar. Eu lecionei aqui uma vez, já faz algum tempo. E na escola dominical também, era uma aula em conjunto, já faz bastante tempo. Eu trago o abraço da nossa igreja, da igreja em que frequentamos, uma igreja nova, uma igreja que tem 126 anos. Igreja Presbiteriana de Torre de Pedra, quilômetro 167 da Castelo Branco. Então, quando passar por lá, uma igreja muito boa, uma igreja que preza pela palavra do Senhor, pelo ensino da palavra do Senhor, assim como essa. Então, eu, quando não estou lá, estou aqui, me sinto em casa aqui também. Como o reverendo Abel disse, sou professor no Mackenzie, já lecionei para alguns alunos e esses alunos frequentam essa igreja. Sou professor da rede SESI também, trabalho com adolescentes de 15 a 18 anos, sou professor de matemática, que disciplina abençoada. E, acima de tudo, eu uso esse espaço que Deus me concede para poder falar de Cristo para esses adolescentes. Às vezes a referência que eles têm não é uma referência boa, às vezes eles não conhecem. E eu uso esse espaço que Deus me concedeu para também falar de Cristo e procuro dia após dia, na força do Senhor, ser um bom professor. Esse é o grande propósito nosso. E eu queria agradecer a presença da minha esposa, a Biraci, que está aqui, o Sérgio, que estava em casa ontem até as meia-noite, né? Somos todos parentes, Sérgio, Gislene, Arthur, Esther, fazem parte da nossa família. E eu gostaria, sem mais apresentações, que nós abríssemos a palavra do Senhor e a gente vai desenvolver hoje o tema Todo cristão é vencedor. O texto básico é a carta de João, a primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, e é todo esse capítulo. Façamos essa leitura responsivamente. Aqueles que puderem, por favor, fiquem em pé. Primeira epístola de João, capítulo 5. A fé que vence o mundo. Leiamos a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Isto conhecemos e amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos.
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Esse é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos para com Ele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão comendo que é pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não vivo vivo. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vivo e nos tem dado o entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estando verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nesse momento eu convido o reverendo Abel que nos faça uma oração. Oremos. Deus eterno, pedindo a tua bênção para esse momento, a tua iluminação, para entendermos a tua palavra que acabamos de ler, nos traz assuntos tão maravilhosos. E o teu servo Marcelo, o professor Marcelo, possa nos trazer essa palavra através da iluminação do teu Espírito, para que fale o nosso coração, a nossa mente, e o Espírito Santo fale ao nosso coração. Amém. Permite um momento de aprendizado, um momento de humildade, de reverência diante da tua palavra. Isso é tão importante. Senhor, nós prestemos atenção, não desviemos nossa atenção durante todo esse estudo, para que guardemos aquilo que nos ensinaram para a nossa edificação espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se acertar. Nós somos conhecidos como os da palavra. E nós confessamos que a Bíblia é a nossa regra única de fé e de prática. Portanto, os nossos procedimentos, as nossas ações, as nossas práticas, elas devem levar em consideração sempre, em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Quando estudamos a palavra do Senhor, o nosso desejo é nos rendermos a ela. A palavra do Senhor nos mostra muitas vezes que não somos tão maravilhosos como achamos que somos. A palavra do Senhor nos mostra a dependência que temos
de Deus. A palavra do Senhor nos afirma que Ele nos amou primeiro, a despeito de nós sermos o que somos. E o tema que nós gostaríamos de pensar com os irmãos hoje, o tema proposto, é que todo cristão é um vencedor. Eu, como matemático, tenho uma disciplina que a gente leciona no terceiro ano, que é lógica, raciocínio lógico. Como é que eu, matematicamente falando, nego essa afirmação, que todo cristão é um vencedor? Para a grande maioria, basta eu afirmar que nenhum cristão é vencedor, e eu estaria negando todo, o que não é verdade. Basta eu negar, para negar essa afirmação, basta que pelo menos um cristão não seja vencedor, e essa afirmação ela cai por terra. Como a nossa vida e como o nosso caminhar deve ser com o padrão das Sagradas Escrituras, talvez uma boa lógica para a gente afirmar que todo cristão é vencedor é procurar nas Sagradas Escrituras algum cristão que não tenha sido vencedor. E se nós conseguíssemos encontrar algum cristão que não havia sido vencedor, com certeza a gente não pode afirmar que todo cristão é vencedor. Eu desafio, e talvez seja o primeiro desafio de hoje, que você não só sair daqui, mas nos dias que se seguem, procurar nas Sagradas Escrituras algum cristão que não tenha sido vencedor. É lógico que a gente tem que entender o que significa ser vencedor. Porque é certo que nós passamos por aflições. É certo que em toda a nossa trajetória de vida, nós passamos por momentos difíceis. É certo que por muitas vezes até, a gente se sente derrotado. Derrotado na vida pessoal, derrotado na vida sentimental, derrotado na vida financeira. Se todo cristão é vencedor, o que significa essas mazelas que nós passamos? O que as Sagradas Escrituras nos ensinam a respeito disso? E nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento a ela. Ela é nossa regra de fé e de prática. Se a Bíblia afirma que você é filho de Deus, amado de Deus, é isso que você deve, a despeito das situações, você deve enxergar essa verdade, ainda que essa verdade não seja palpável. Mas eu creio. Eu vou contar um episódio que aconteceu. Então, eu estava indo para o Mackenzie tem uma unidade que a gente trabalha lá em Pinheiros. E eu saio muito apressado, o professor está sempre atrasado, e eu deixo o carro no metrô Penha, e aí pego o metrô e vou lá para Pinheiros. E aí eu estava um dia desses, lá no metrô, me dirigindo para o Mackenzie, e aí eu vi o assunto de dois jovens. Aí um conversando com o outro, um disse assim, olha, eu fui levar minha esposa na igreja, eu não fui para a igreja. E aí o meu cunhado, encontrei com o meu cunhado, e aí o meu cunhado me chamou para a gente sair, e me deu uma vontade de consumir droga. E a gente foi num ponto ali em Osasco e consumimos. Ele foi e comprou. E eu saí pensando daquilo, eu falei, meu Deus do céu. Cristão, eu vou confessar uma coisa aos irmãos.
Os adolescentes que mais me dão trabalho são cristãos. Nós temos preciosidades, é certo. Mas aqueles que mais me dão trabalho são cristãos. Nós tivemos um caso de uma pessoa próxima a nós, que também cristão, e que faleceu, e o laudo era, para todos, o laudo era, ele teve um infarto, uma pessoa nova. E na verdade foi overdose. Pessoa de igreja. Isso é verdade, porque lá na capelania, no Hospital São Mateus, quando a gente visita a maternidade, a maioria das meninas que tem lá também são. Você vai conversando, a maioria, na maioria são evangélicos. Eram, ou então falar, eu ia, mas agora não estou indo. É duro, né? É triste isso, né? Eu acho que talvez o reverendo Abel seja uma pessoa aqui extremamente capacitada para dizer isso. De quão difícil é que as pessoas entendam aquilo que as Sagradas Escrituras dizem e procurem viver uma novidade de vida. Se render à palavra, se render à verdade das Sagradas Escrituras. Talvez essa seja a grande luta de entender que essa palavra tem poder de libertação. De entender que essa palavra é a palavra de Deus e que ela pode mudar a nossa história. E aí a gente lida com uma afirmação que todo cristão é vencedor e a gente passa por essas mazelas e a gente pode dizer, olha, isso aí não é bem assim. Porque talvez a gente veja os exemplos cotidianos, corriqueiros do nosso dia a dia, a gente talvez diga, olha, não é bem isso. A gente pode ir até para uma outra linha. Se eu venço, dá a impressão que a vitória faz parte do meu esforço pessoal. Quando um jogador de futebol vai lá e pratica o seu jogo, ou um atleta de esporte individual, por exemplo, um tenista, ele se esforça demais, ele treina demais. E no final, ele tem o seu êxito, que muitas vezes é a vitória, e ele acha que essa vitória está relacionada com o esforço que ele praticou. No caso do tenista, isso é verdade. Se ele não treinar, bem provável que ele vai perder. E a gente traz esse mesmo conceito para a gente. E a gente vai criando uma falsa imagem daquilo que nós somos. A gente acha que nós somos vitoriosos pelos nossos próprios méritos. Como é que Deus nos vê? Não como seu filho te vê. Não como a sua esposa te vê. Não como o seu parente te vê, mas como é que Deus te vê. Será que a gente ainda está praticando coisas e mostrando para Deus, Deus, eu sou maravilhoso naquilo que eu faço. Deus, ninguém ora como eu oro. Deus, ninguém prega como eu prego. Ninguém vive uma vida cristã como eu vivo. Parece a oração do fariseu, né? Que olhava para si. Nós somos vencedores, não pelos nossos méritos. Nós somos vencedores pelos méritos de Cristo que são aplicados à nossa vida. Ele venceu por nós. Ele venceu por nós.
Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, meu querido irmão, mas saiba que diante dessa dificuldade, você é vencedor. Pelo simples fato de Deus nunca te desamparar. Essa é a promessa dele. Jamais te abandonarei. Você é um amado dele. E o mais... Obrigado. O que mais me dá força de falar desse evangelho é exatamente isso. É o fato de que tudo o que deveria ser feito, Cristo fez por nós. Nós não temos prazer no pecado. Nós lemos aqui que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nenhum de nós temos prazer no pecado. Mas uma coisa é verdade. Nós pecamos. Eu não quero pecar. Mas eu peco. E eu estava esses dias comentando com os meus adolescentes em sala de aula, falando sobre a questão da mentira. E eu disse para eles que a mentira ela vai tomando formas diferentes conforme a gente está crescendo. Quando a gente é pequeno, a gente mente dizendo que tem alguma coisa que não tem. Eu cheguei a dizer lá, você tem isso? Ah, eu tenho. Eu tenho um tênis da Nike, rapaz, que é a coisa mais linda. Não tem, mas ele tem. As mentiras, quando nós somos pequenos, são mentiras do tipo, nós temos algo que não temos. Quando nós crescemos, ou ficamos de cabelo branco, ou careca, ou de idade, as nossas mentiras são mentiras morais. São mentiras que escondem aquilo que realmente nós somos. Muitas vezes projeta para algo que nós gostaríamos de ser, mas não somos. Então eu digo, não, com meu filho eu faço assim, eu faço assado, e não faz. Eu reprovo a pornografia, mas eu assisto. Como é que Deus os ama? Eu não consigo compreender como é que Deus me ama. Mas eu sei que Ele me ama. Eu não consigo compreender como eu sou vencedor. Mas eu sei que eu sou vencedor. Esse talvez seja o grande antagonismo da fé. Esse texto que nós lemos nos aponta para duas verdades: a fé e a obediência. E parece que o ato de crer é algo nosso, o que também não é. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso é dom de Deus. Todo aquele que crê que Jesus, aquele que crê, é porque foi chamado para crer. Não é que nós analisamos todas as coisas. Imagine quando você vai comprar, por exemplo, móveis planejados. Você faz lá 5, 6, 7, 8, 9, 10 orçamentos. E aí você analisa aqueles orçamentos e diz, não, esse aqui é o melhor. Esse é o melhor. Você já pensou na sua vida? Você ficou analisando todas as religiões? Lá em Torre de Pedra a gente está analisando, eu sou professor da escola dominical lá também, a gente está analisando sobre as outras religiões. E é uma doidura. Todas tentam, de certa maneira, provar para o homem que ele é bom, que você tem que fazer determinadas coisas, porque você não é tão caído assim, você é bom. Você consegue, se você se esforçar, você consegue.
E vem o Evangelho e mostra para a gente que é o contrário. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, esse pratico. Eu vejo duas leis guerreando. E mesmo assim, Deus nos ama. Dá para compreender esse amor? Não dá. Agora somos vencedores. Esse primeiro ponto é para que você entenda que a sua vitória e o fato de você ser vencedor é porque na sua vida são aplicados os méritos de Cristo. Nós somos vencedores porque as Sagradas Escrituras declaram que somos. E essa é a nossa vitória. O texto diz que é a nossa fé. Mas a fé é algo que Deus colocou nos nossos corações, que Deus imputou em nós. Imputou é diferente de amputar. Amputar é cortar, tirar. Deus imputou em você justiça. Deus atribuiu a você algo que você não poderia gerar. Você é justo. Você é declarado justo não pela sua própria justiça, mas pelos méritos de Cristo, que foram aplicados e são aplicados à sua vida. Como é que Deus te vê? Deus te vê como perdoado. Deus te vê como justificado. Deus te vê como vencedor. E essa é a perseverança dos santos. Mas como é que a gente consegue conciliar isso? Com esse crescente evangelho de cristãos sem Cristo, de cristãos que olham para si mesmo, de cristãos que não têm compromisso com a palavra. Deve ser difícil pastorear. Deve ser difícil pastorear. Fazer uma visita na casa de um irmão e pedir uma Bíblia e ele dizer: pastor, a única que eu tenho é essa aqui dos mormons, sério? Isso para não falar do óculos, né? Aquela do óculos, da pessoa que perdeu o óculos na Bíblia. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui porque eu sou um admirador do reverendo Abel, mas não dele propriamente dito, mas do Espírito Santo que age através dele. E eu me lembro exatamente de uma pregação do reverendo Abel que ele falava da casa da dracma lá perdida, né? Estava perdido porque a casa estava suja. A pessoa varreu porque tinha que varrer, tinha que procurar, estava suja. E acendeu a lâmpada. Irmão, como é que Deus nos ama? Você consegue enxergar que a gente não tem muito a oferecer? Como é que Deus pode nos amar? Como é que Deus tira você da vida que você estava vivendo e diz para você que você é um vencedor? E de repente você olha para as situações que estão acontecendo no teu dia a dia e começa a questionar, você fala: que vitória, que nada, eu estou achando que esse evangelho é tudo balela, é conversa para boi dormir. O pastor está falando esse negócio aí, eu quero ver ele viver isso. Não é só ele viver, todo mundo viver. A pregação do evangelho é o ideal que nós devemos buscar para a nossa vida. É
por isso que é difícil. Mas todo o preço foi pago na cruz. Toda escolha que você fizer na sua vida, que você não olhe para a cruz, você está correndo perigo. Olhe para a cruz. O fato de nós sermos vitoriosos e vencedores gera em nós algumas implicações. Gera implicações pessoais. Querido, você é um vencedor. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Deus que te ama. E que te faz não vencedor. O apóstolo Paulo, às vezes a gente vê isso estampado em adesivos nos carros. E muitas pessoas gostam de bater no peito e dizer, eu sou mais, não sou nem vencedor, hein? Eu sou mais que vencedor. Agora as pessoas esquecem de voltar um pouquinho atrás do texto. Onde o apóstolo Paulo diz a razão, ou as razões pelas quais ele afirma ser mais que vencedor. Ele diz assim, olha, em tudo eu já fui experimentado. Eu aprendi na fartura, mas eu aprendi também na escassez. É só olhar para a vida do apóstolo Paulo. O livro de Atos, capítulo 9, quando diz a conversão de Paulo, Ananias fica preocupado e diz, o Senhor manda ele ir, e Ananias olha e fala assim, eu? É o Paulo, sabe quem é Paulo? Aí o Senhor diz uma palavra, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nós somos vencedores, mas às vezes a gente quer inverter a ordem. Quer ver? O Senhor nos chama como lobo no meio de ovelhas ou como ovelhas no meio de lobos. Inverter a ordem. Porque ser lobo no meio de ovelha é fácil. Ele inverte a ordem. Existe um preço que nós pagamos por aceitar Cristo Jesus. Esse preço é pessoal. E esse preço também é coletivo. O preço pessoal é que as minhas ações, as minhas práticas, as minhas decisões devem levar a palavra do Senhor sempre em consideração. E eu confesso aos irmãos, eu estou dizendo aqui, e muitas vezes eu não faço isso. Nós devemos levar em consideração a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, em tudo aquilo que fazemos. Às vezes a gente se apoia muito também num texto bíblico que diz, se pecamos, temos um advogado. Mas o desejo expresso é, filhinhos, não pequeis. A vontade expressa é para que a gente não peque. Esse é o desejo do Senhor. Isso é obra de Deus também em nós. Pai, santifica-os. Ação de Deus em nós. A tua palavra é verdade. O texto fala sobre a questão da fé, algo que Deus colocou no nosso coração, mas também afirma que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tome o seu tempo com aquilo que é crucial para a sua vida. Gaste o seu tempo com a palavra de Deus. Comece a ponderar as vezes em que você se deu mal e comece a olhar e você vai perceber que muitas vezes
Por diversas vezes você se deu mal porque não levou a palavra de Deus em consideração. Nós somos chamados para crer. Por isso somos vitoriosos. Por este motivo somos vitoriosos. Deus coloca a fé vitoriosa em nós. A fé salvadora, dom gracioso dele. E coloca essa fé vitoriosa. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, nas cartas de Apocalipse, nós vamos ver promessas maravilhosas para aqueles que venceram. Vamos ler algumas? Apocalipse, as cartas. Apocalipse, capítulo 2, o verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E os irmãos vão caminhando e vão enxergando promessas ao que recebe. Tem um cântico do reverendo Ademar de Barros, que ele diz que a vitória é daquele que o contemplar. Ao Cordeiro, o Cristo, o leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar. E aí vem. Eu tinha dificuldade com alguns textos até, e eu me converti na igreja presbiteriana. Mas existiam alguns textos bíblicos que me davam uma angústia, porque eu não tinha compreensão da graça. Um texto que me dava uma angústia a hora que eu li aquele texto é o Salmo de número 15. Vamos dar uma olhada nele? Ele começa com uma indagação, e que quando a gente é novo convertido, faz todo sentido. Ele diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí ele vem descrevendo o que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Sabe por que esse texto me dá angústia? Porque eu não consigo fazer aquilo que ele está aqui.
consegue entender porque é aquele que se apoia no seu próprio entendimento. Ele está perdido. Aquele que não conhece a graça de Deus, ele procura fazer algo para agradar a Deus. E aí você pergunta para ele como é que ele está. Você fala assim, irmão, como é que você está? Rapaz, eu estou salvo. Estou fervoroso. Ó, escola dominical, culto. Eu estou uma bala. Aí depois você encontra ele depois de um tempo, como é que você está? Rapaz, estou perdido. Se Jesus voltar hoje. Deus do céu. Fraquecer. Aí é gangorra, né? Porque não entendeu a graça. Quando a gente entende a graça de Deus, no nosso coração paira a gratidão. Como pode Deus nos amar? O que mais me pegava nesse texto aqui era a questão da integridade, de ser íntegro. Ser íntegro é ser inteiro, não ser meio. Não tendenciar para nenhum lado nem para o outro. Ser íntegro, que vive com integridade. É evidente que isso é alvo nosso. Eu não estou dizendo que isso não é para ser vivido, isso é alvo nosso. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, fala para Tito, ele diz, olha, sede padrão dos fiéis. Nós precisamos ser padrões uns para os outros, da vida que vivemos em Cristo. Eu preciso ser padrão para você, e você precisa ser padrão para mim. Nós precisamos viver a integridade desse evangelho. Mas saiba que maldito é o homem. Os nossos padrões ainda são um pouco distorcidos. A gente deseja fazer, mas não consegue. Você nunca jamais deve se escandalizar no evangelho por alguém que caiu. O cair é do homem. O levantar é de Deus. Ah, mas aquele irmão era tão fervoroso, ore por ele. Nós devemos nos apoiar uns nos outros. Isso é comunidade, é aí que faz a diferença. Quando realmente vivemos em comunidade. Viver em comunidade significa termos algo em comum. Sabe o que nós temos em comum? Nós temos a mesma filiação. É isso que faz a diferença. Deus nos ama. E essa é uma mensagem que faz todo o sentido para aqueles a quem Deus chamou. É por isso que você tem que pregar o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho porque existem pessoas que foram chamadas por Deus e ainda são escravas. Muitas são as pessoas que ouvem uma analogia que o reverendo Augusto Nicodemos faz. Ele faz uma analogia entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Deus é soberano em todos os seus atos. Deus conhece todas as coisas. Não cai uma árvore, uma folhinha sequer, sem que seja do conhecimento de Deus. Mas como aliar esse conhecimento e essa soberania de Deus à responsabilidade humana? Ele usa uma analogia, ele usa duas analogias. Ele usa uma analogia de uma criança, de uns 4 anos, o pai está aguando as plantas, e o pai vai e pega o balde e enche com água, depois leva lá e vai aguando. E a criancinha vê o pai naquele trabalho de vai e volta, papai, eu vou te ajudar. Aí ele olha e diz, o que você vai fazer? Papai, eu vou pegar o balde para você. E ela fala assim, mas você não aguenta pegar o balde. Aí o que o papai faz? Vai junto com ela. Aí ela enche,
Aí o balde fica cheio. Aí o que ela faz? Quando ela pega o balde, ele ajuda. E ela vai. Aí deixa lá. E ela fica toda feliz. Porque ela levou o balde. Mas na verdade, ele que levou. Outra. Imagine estampado uma placa em que o Senhor diz o seguinte, está lá escrito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Imagine essa placa sendo colocada na Praça da Sé. Aquele mundaréu de gente passando. Muitas pessoas passam e não dão a mínima para aquela placa. Mas de repente alguém olha e começa a considerar aquela placa. Não vai na primeira vez, não vai na segunda, e de repente ele fala, sabe uma coisa, eu vou passar por aí. Aí ele passa por ele. Quando ele está lá dentro e ele olha para a placa, do lado de frente está escrito assim: todo aquele que o Pai me der, este virá. Como conciliar a responsabilidade humana e a soberania de Deus? Queridos irmãos, eu não sei, mas é isso que as Sagradas Escrituras ensinam. Deus é soberano e você é responsável por aquilo que você faz. Deus te ama. Quando Deus diz que você é vencedor, isso gera, em primeiro lugar, implicações pessoal e coletiva. Deve gerar uma mudança de foco em relação às coisas que acontecem no teu dia a dia. A gente sabe, por exemplo, que existem irmãos nessa comunidade, em todas as comunidades, que passam dificuldades financeiras. Isso é claro. E tem irmãos nessa comunidade, em todas as nossas comunidades presbiterianas, que têm fartura. E qual é o desejo de Deus? Que sejamos bênçãos uns para os outros. Às vezes a gente pode cair no lado hipócrita. Quer ver? No lado hipócrita. Imagine que eu vou pegar o reverendo Abel, imagine que o reverendo Abel me convide e fala assim: Marcelo, vamos fazer uma visita. Acabei de pegar a participação nos lucros lá do Mackenzie. O reverendo Abel está aqui no bolso, ó. Tá? E aí a gente vai visitar um irmãozinho. E a gente percebe que esse irmão está passando muita dificuldade. Ele é vencedor, hein? Sagradas Escrituras diz que ele é vencedor. Porque os méritos de Cristo são aplicados à vida dele. Mas ele está passando dificuldade. E aí sabe o que eu faço? Senhor, abençoe esse teu servo. Ele está passando dificuldade, Senhor. Provê mantimento para ele. Eu creio no milagre. Sabe qual que é o milagre, irmão? É você tirar dinheiro do bolso e colocar lá. Você não está crendo em milagre nenhum. Eu vivo para você, meu querido. E você deve ver para mim. Por isso é uma vergonha para nós como cristãos quando acontece na nossa comunidade. Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta. Isso fere aos princípios das Sagradas Escrituras. Isso desagrada a Deus. E a despeito disso, Deus nos ama. Lá no Mackenzie tem uma parte do Mackenzie voluntário em que os alunos pegam mantimentos e investem um bom tempo arrecadando mantimentos e a gente leva
essa etapa a gente vai no Hospital Darcy Vargas. E é interessante como as pessoas, muitos cristãos ajudam, mas as pessoas às vezes não entendem isso. Talvez as missionárias que estejam aqui possam comprovar isso que eu estou dizendo. Nós precisamos abençoá-los. Talvez R$50 não faça diferença nenhuma para você. Mas para eles faz toda a diferença. Uma telha que para você não faz diferença nenhuma, para eles fazem toda a diferença. Nós somos chamados para abençoar. O que fica da nossa vida? Quando a gente peneirar, o que sobra? Sobra o testemunho que você viveu. Eu, nesse tempo lá em Torre de Pedra, eu vi gigantes da fé caírem. Eu lembro de um senhor, perdoe se eu chorar, que vinha a trôpego. E que tinha uma das orações mais lindas que eu já vi. E eu vi esse gigante cair. Na verdade, eu vi ele vencer a morte. É o último inimigo a ser vencido. E eu olhava para ele, louro. Olhava para ele e dizia: Deus, me dá graça de eu estar nessa idade, sem força, mas buscando a tua graça. Para ele, eu acho que ele entendeu o que Davi disse, que mais vale um dia dos teus atos que mil no outro lugar. Deus me ajuda. Me ajuda a ser exemplo para os outros. Deus me ajuda. Se o Senhor me abençoar financeiramente, eu ter o coração grato a Ti e poder abençoar aqueles que precisam. Nós precisamos desejar as coisas do alto, porque somos vencedores. A gente não está clamando aqui a Deus e pedindo vitória. A gente não precisa fazer culto da vitória, irmãos. Venha aqui às terças-feiras porque vai ter o culto da vitória. O culto da vitória é para quem não é vitorioso. Nós somos vencedores. Porque os méritos de Cristo foram aplicados à nossa vida. O que as pessoas querem, na verdade, eles entendem de maneira equivocada, e talvez isso que Deus queira trabalhar nos nossos corações. Ser vitorioso não necessariamente implica não ter problemas, até porque isso seria contrário às Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras afirmam que no mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo, força. Essas mazelas acontecem, vão continuar acontecendo. Só que a gente precisa, como diz lá no interior, garrar em Jesus. Garra em Jesus. Ele fala, o barquinho está ali, garra em Jesus. A gente precisa agarrar nele. Eu vou contar uma experiência para os irmãos. Eu digo para os meus alunos que eu não sou o melhor professor de matemática que eles têm. Mas que toda aula eu dou o meu melhor. A gente precisa desconstruir a ideia que nós somos bons. Isso é uma necessidade. Eu fiz cursinho no ano, um dos melhores cursinhos para entrar na universidade.
E fiz Mackenzie também, Mackenzista. E eu comecei a dar aula muito cedo, por isso foi ter perdido o meu pai. Então vocês estão olhando aqui, eu comecei a dar aula em 93. Né? Já faz lá um tempinho. E eu comecei a dar aula em 93 e eu estava no auge do posso tudo em mim mesmo. Olhava para o espelho, se tinha um cara bom, esse cara era eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara. Eu sou o cara. E aí o que eu fiz em uma das provas? Pegava os livrinhos do ano, que é livrinho doido para derrubar professor que não se prepara. Na época era um mimeógrafo e eu peguei 4 questões de química. Minha formação, sou engenheiro químico. Aí peguei 3 questões de química e peguei o livrinho aqui e passei para a prova. Passei numa turma boa. E uma das questões eles não conseguiam fazer. E ele falou assim, professor, me ajuda aqui, é só uma dica para fazer a questão. Eu falei, tá louco, né? Escrevi a questão. Fui lá no quadro. Não consegui fazer. A maior lição que eu tive na vida. Ali eu pude entender o que Deus queria de mim na educação. E cada aula que eu dou hoje eu entrego para Ele. Deus vai dar o meu melhor para você. Eu sei que o Senhor sabe tudo de matemática. Mas eu vou dar o meu melhor para você. Eu acho que é isso que você deveria fazer em todas as áreas da tua vida. Quando você pegar a tua oferta, dê o melhor para Ele. Quando você for fazer algo, faça o melhor para Ele. É lógico que a gente vai pagar. Isso faz parte. Mas Ele plantou no teu coração a gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por você. Dê o melhor para Ele. Quando se deparar com uma enfermidade, Senhor, eu não entendo. E com a enfermidade tem uma coisa interessante. Nós presbiterianos temos um bom costume. Que é o costume de dizer para o Senhor, Senhor, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Mas declare para Ele qual é a tua vontade. Declare. Eu tenho um filho pequeno, 11 anos. E eu vejo a minha incapacidade quando meu filho fica com febre. E eu oro, sempre quando acontece determinada coisa nesse sentido, eu oro para que Deus o cure. Senhor, eu não posso fazer. Eu vou levá-lo ao médico, mas eu sei que o Senhor pode, livra de qualquer coisa ruim. Coloca a tua mão, cura, Senhor. Eu expresso a minha vontade. Mas eu me submeto à vontade dele. Orar não é pedir para que Deus faça aquilo que você quer. Você ora para aceitar a vontade dele. Senhor, o meu desejo é aceitar a tua vontade, o meu desejo é te agradar. Nós somos vencedores. Eu fico muito grato quando eu participo de igrejas saudáveis. Essa igreja é uma igreja saudável. Se existe um ministério complicado, é o ministério do ensino. Igrejas racham pela questão do ensino equivocado.
É só vir alguém de fora. Por isso que eu venho com temor e com tremor diante daquele que me chamou para ser realmente um instrumento dele, primeiramente para mim e depois para os irmãos, para que os irmãos saiam daqui fortificados e dizendo: realmente Deus fez algo novo na minha vida, Deus fez algo diferente na minha vida. E essa igreja tem cuidado disso. Porque, irmãos, o que tem de heresia por aí não está fácil. O que tem de gente achando que é bom, o que tem de gente declarando inverdades em relação à palavra de Deus e trazendo um estrago, é por isso que nós encontramos muitos ex-crentes. Porque lhe ofereceram um evangelho estranho. A última vez que eu vim aqui, eu falei de uma música do grupo Logos, o Evangelho. E ele diz assim: eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor. E diz a Deus como é que tem que ser. E aí diz mais na letra: mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. E aí vai. Boa música. Querido, o desejo do meu coração é que você saia daqui convicto que você é vencedor. Que você saia daqui, leve para casa. E aí a aplicação diária. Você fala assim: irmão, você falou, mas o que eu levo para casa? Leva para casa que você é vencedor. Mas que você é vencedor não pelo belíssimo currículo que você tem. Você é vencedor porque Cristo morreu por você. E os méritos de Cristo são aplicados na tua vida. Quando Deus te olha como vencedor. E quando você encontrar as mazelas da tua vida, que virão. As Sagradas Escrituras nos falam no livro de Mateus sobre os dois fundamentos. A gente às vezes muito ressalta a questão de onde aquilo foi edificado. De uma casa que foi edificada sobre a rocha e de uma casa que foi edificada sobre a areia. Depois, quando os irmãos pegarem esse texto, eu gostaria que os irmãos dessem uma olhadinha em dois versos que são iguais. Afinal, vamos terminar com eles. É Mateus. Mateus capítulo 7. Eu já estou encerrando, eu tenho nem 10 minutos, né, reverendo? Depois da comida tem 10. Tá. Mateus capítulo 7, o verso 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu vou pular o verso 25, vou para o 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Agora eu gostaria que os irmãos comparassem o verso 25 e o verso 27. E caiu a chuva, verso 27. E caiu a chuva. Transbordaram os rios, verso 27. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos. Sopraram os ventos. E deram com ímpeto contra aquela casa. E deram com ímpeto contra aquela casa. Porém, a que for edificada sobre a rocha, não caiu.
e a outra desabou. Agora é interessante. O sol nasce sobre justos e injustos. As mazelas da vida acontecem sobre justos e sobre injustos. Sopraram os ventos, caíram, todos os intempéries acontecem na vida do cristão também. E não tem uma leitura equivocada como a leitura dos muito amigos de Jó. Né? Que eles chegam, espirituais, né? Aí ele vê o irmão passando por determinada dificuldade e ele diz: rapaz, sabe por que você está assim? Porque você está em pecado. Você está passando todas essas coisas aí porque você está em pecado. O fato de você ser cristão não lhe ausenta de coisas que não são agradáveis. Acontecem coisas que são desagradáveis. Na minha vida, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Mas quando você se posicionar diante de Deus, se posicione como alguém que é vencedor. Alguém a quem Deus ouve. Sabe por que muitos não oram? Porque não acreditam na oração. Porque se você tiver prática de oração, você não para de orar nunca. Que Deus responde ou não responde a oração? Deus é Deus que responde a oração. É por isso que aquele que tem vida de oração, ora. Não é crítica, tá? É uma realidade. Culto de oração aqui é segunda-feira, né, igreja? Deve ter umas 300 pessoas, não tem? Mais ou menos. Então, era mais ou menos o que eu imaginei. Dá licença. Todo. O pastor Ival esteve agora na Coreia, né? Ele voltou impressionado. Há uma igreja que há 30 anos está em direção às 5 horas da manhã, participaram 10.000 pessoas toda manhã. E ele foi no primeiro da manhã que passou lá, um culto de oração às 4:30 da manhã. Tinha 10.000 pessoas orando de manhã naquela igreja. A igreja tem 50.000 membros. Talvez seja isso o segredo nosso. E não é orar para falar Deus que você tem que fazer. Não é esse tipo de oração. É orar para dizer: Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse isso, mas eu aceito a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Eu já estou encerrando. Eu sei que nós vivemos aí num mundo de internet, num mundo mais globalizado, e eu queria indicar um site. O site do reverendo, não tem o do Solano Portela. Eu vou até colocar, acho que tem uma caneta aqui, não tem? Aqui, ó. Esse site fala sobre a fé reformada. Existe um vídeo também do reverendo Augusto Nicodemos, que é Ops, livre-arbítrio. Ele faz um estudo sobre a questão se nós temos liberdade ou não temos liberdade, mas ele começa de um âmbito um pouco maior. Esse site é Internautas Cristãos, é Fé Reformada. Artigos maravilhosos que nos edificam. E qualquer dúvida, tem artigos complicadíssimos lá. Qualquer dúvida você procura o reverendo Alberto. Tem assuntos complicados. Internautas Cristãos.
fé reformada. E o Solano Porpela, só colocar. Gaste o seu tempo com aquilo que realmente tem valor. Eu gostaria de agradecer a essa rica oportunidade e dizer que eu saio daqui feliz. Feliz por meditar na palavra de Deus com os irmãos. Eu peço, peço desculpa, porque o que nós estamos fazendo é estudando a palavra do Senhor, e às vezes, como o tempo é escasso, eu não abri para oportunidades. Se Deus permitir, outras vezes aqui estaremos. Agora, para finalizar de verdade. Qual é a pior coisa que pode acontecer na tua história? Eu queria deixar o Salmo 81 com vocês. É Deus te entregar o seu próprio destino. Como a gente diz lá no interior, se agarra a Jesus. Salmo 81, e aí terminamos. Diz assim o Salmo: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamborim e a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova e na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito de Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres do cesto. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, e Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e saciaria com o mel que escorre da rocha. Mas o meu povo não me quis escutar, e Israel não me atendeu. Que Deus os abençoe, queridos. Reverendo Abençoe. Dado a primeira, segunda e terceira epístola de João, e terminar com a semana que vem, o assunto é agarre-se à verdade. Enquanto ele está terminando a lição, está lembrando o texto, semana que vem, do Apical, quando João diz: acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber o completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a sã doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O problema é você não atingir ou deixar ou ultrapassar o que Deus fala. Nós estamos realmente enriquecidos esta manhã com a palavra de Deus, trazida pelo professor Marcelo.
muito da sua vida, a vida da sua família, da esposa, que estão aqui. A escola, a classe Monte Sião, mais uma vez, foi muito enriquecida com a palavra. Muito obrigado. Deus abençoe. Vem orar por nós, por favor, no final. Dessa oração, ficar de pé, e após a oração nós estamos despedidos. Muito obrigado pelos irmãos comparecer, assistir, os alunos dessa classe. Essa é uma classe muito difícil. Você não pingou isso, fica com você. Eu já sabia disso, eu não deixei nem ficar. Pode, Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te somos imensamente gratos pela rica oportunidade que nos concedeste de estar aqui ouvindo a tua palavra e meditando na mesma, Deus. O desejo do nosso coração é te servir, te louvar, te agradecer e reconhecemos a nossa incapacidade de fazê-lo. Por isso suplicamos o teu agir sobre nós, sobre cada um de nós. Eu suplico a tua bênção sobre cada família aqui representada e que o Senhor venha falar mais e mais ao nosso coração sobre sermos vencedores. Obrigado pela bênção de crer que o Senhor imputaste no nosso coração e obrigado pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por essa igreja e que o Senhor continue a fortalecê-la e abençoar os irmãos no conhecimento do Senhor. Tem misericórdia de nós, nós oramos a Ti agradecidos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não sei como cada um entrou aqui esta manhã, mas saia convicto que você é um vencedor.